gostaria de fazer uma pergunta a vocês, que eu acho que vocês podem responder. Desde quando o Espiritismo existe no mundo? Desde sempre. É verdade? Não é não? Desde quando? Os fenômenos mediúnicos existem desde sempre. Desde que o ser humano está na Terra, o espírito encarnado se comunicou com espíritos desencarnados. Mas o espiritismo mesmo, porque o espiritismo é uma doutrina, o espiritismo não é só mediunidade, não é comunicação de espíritos apenas. É um conjunto de ensinamentos que os bons espíritos trouxeram e Allan Kardec codificou. Então, o espiritismo para o mundo, a doutrina dos espíritos surge em 18 de abril de 1857, quando Kardec apresenta o Livro dos Espíritos, lá em Paris, na França. Quantos anos? Quantos anos faz isso? 150 este ano. Estão havendo grandes comemorações no Brasil a respeito dos 150 anos de O Livro dos Espíritos. Para uma doutrina se espalhar pelo mundo, impressionar as mentes, 150 anos não é quase nada. Entretanto, o Espiritismo realmente já alcançou um certo destaque, principalmente aqui no Brasil, não é? Bem, então sempre houve manifestações de espíritos, mas os fenômenos mediúnicos que tiveram lugar em todos os tempos, povos e lugares, são devidos ao quê? Ao que se devem os fenômenos mediúnicos? A que se devem? A mediunidade. Existindo a mediunidade, existe o intercâmbio. Então, a mediunidade, que é uma faculdade natural, inerente ao ser humano, ela permite essa comunicação entre encarnados e desencarnados, não é? Agora, o estudo da natureza dos espíritos, a origem, a destinação dos espíritos, é disso que trata a doutrina espírita, não é? Não, isso somente depois nós tivemos. Não foi logo do começo, não. Agora que nós estamos aprendendo quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos depois, segundo os Espíritos do Senhor nos informam. E Kardec, então, coletou as informações dos Espíritos, organizou numa ordem didática e apresentou ao público com o lançamento de O Livro dos Espíritos em Paris, na França, não é? Outra perguntinha, porque são coisas que vocês podem responder. Naquela antiguidade, naqueles tempos antigos, quem é que realizava o intercâmbio? Onde a gente encontraria as manifestações dos espíritos? Em que local? Nos templos. Por que nos templos? Claro que os espíritos se manifestavam em toda parte, onde encontrassem sintonia. Claro, isto sempre aconteceu. Mas onde é que os fenômenos ficavam bem característicos? Era nos serviços religiosos, nos templos. E por quê? Por quê? O que é que acontece no templo que faz que os fenômenos aconteçam mais? A elevação, os objetivos, não é? Os serviços religiosos favorecem assim a elevação do pensamento, a meditação, a prece, a busca de amparo. Ora, isto enseja a manifestação dos espíritos, forma um ambiente propício, oferece fluidos, sintonia mental. Então, naturalmente, ali os fenômenos aconteciam mais. A princípio, estes fenômenos eram realizados por pessoas que eram chamados de iniciados, homens ou mulheres. Mas eles se preparavam especialmente para esse mistério, para essa tarefa, para essa missão. Como é que eles se preparavam?
O que faziam para que eles ficassem preparados para o intercâmbio? Se vocês pensarem em vocês mesmos, que estão na casa já no 2º ano, vocês vão lembrar. Conhecimentos, técnicas, exercícios, não é? Como vocês estão fazendo. Só que vocês não fazem com aquele rigor de antigamente. Porque, por exemplo, em Roma havia as vestais nos templos deles. Eles não eram espíritas, mas o fenômeno espiritual sempre aconteceu. Então as vestais eram mulheres que se dedicavam ao serviço de Deus, dos deuses, porque eles não eram adeptos de um Deus único, né? Dos deuses. E até os 30 anos de idade, elas não viviam a vida comum. Elas se isolavam e viviam só para o trabalho espiritual. Depois dos 30 anos, elas estavam liberadas para formar família. Eles consideravam assim. Havia todo um tipo de vida especial, com ensinamentos constantes, diários. A pessoa vivia no templo muitas vezes, e não na vida familiar. Eram retirados do ambiente, não é? Nós vemos também entre os israelitas que quando alguém achava que o seu filho devia ser devotado a Deus, eles iam levar para um profeta, para um grande instrutor espiritual, e lá ficava o jovem aprendendo, não é? Era retirado. Então, eram conhecimentos, técnicas, exercícios, mas num treinamento às vezes por dezenas de anos. E aí eles tinham então nomes especiais através dos tempos. Nós conhecemos pitons e pitonisas, arúspices, oráculos, adivinhos, profetas, sibilas. Todos esses nomes estão querendo falar dos intermediários entre o céu e a terra, não é? E o povo de antigamente, como é que via esses fenômenos? Como é que encarava? O que é que eles pensavam a respeito? O que será que o povo pensava? Como ainda hoje pensam, não é? Como é que o povo lá fora pensa? É sobrenatural, é coisa do outro mundo, né? É dos espíritos, das almas. Eles não sabem direito, sabem? Não. Então, o povo antigamente considerava esses fenômenos maravilhosos, sobrenaturais. Por que eles pensavam assim? Isto, eles não conheciam as leis que regem esse fenômeno. Nós estamos aprendendo a conhecer, não é? Como é que o espírito age sobre a pessoa? O que são os espíritos? Quando é que ele pode influir sobre a pessoa? Se a pessoa dá passividade ou não? Nós estamos aprendendo. Mas o povo não conhecia nada. Eles só observavam o fenômeno. Isto é miraculoso. Era assim que eles pensavam, e muita gente pensa nos dias de hoje ainda. E naturalmente, se não entendiam, eles mitificavam, eles colocavam assim uma aura de extraordinário, de sublime, de divino, em quem podia produzir esses fenômenos. Ainda hoje, vocês que estão trabalhando e vão aprendendo a mediunidade, o intercâmbio, vocês vão ver que alguma pessoa, quando você disser eu sou médium, ele tem duas reações. Ou ele fica com medo assim, acho que essa pessoa está sabendo tudo o que eu penso. Eles ficam receosos de que você penetre na vida deles. Ou então a pessoa diz assim, isso aí é coisa do demônio, não quero nem saber, e corta a relação com você. Então vocês vão notar essas diferenças de comportamento. Se alguém mitifica vocês, porque acha que vocês serão um ser especial, por realizar um intercâmbio mediúnico, vocês estarão conduzidos a uma categoria especial de pessoas. Não deixem isso acontecer. Mas eles pensavam que era um ser privilegiado, investido de poderes divinos. Os sacerdotes, muitas vezes, eram médiuns também.
Ótimo. Eles trabalhavam com isto também. Mas eles às vezes queriam se aproveitar. Já imaginou que poder que é essa influência sobre as pessoas? As pessoas estarem prontas a te ouvir, acatando o que você falar, porque o que você fala vem de Deus. Já imaginou que poder? E o pessoal mal intencionado, não vamos criticar demais, mas eram pessoas comuns. E viam nisso a oportunidade de influenciar o próximo. Mas esses sacerdotes na Índia, Pérsia, Egito, Roma, eles queriam influenciar o povo. Até os governantes eles queriam influenciar. Só que geralmente os governantes, políticos, imperadores, reis, também têm seu orgulho, sua vaidade, sua ambição e às vezes não se deixam dominar, não é? Mas mesmo assim, alguns deles, sacerdotes assim, conseguiram influir no seu governante, no seu povo, não é? Então eles queriam exercer essa influência, mas nem sempre eles tinham a presença e a ação dos espíritos através deles. Porque os espíritos estão sempre à nossa disposição? Não estão. O médium não é dono dos espíritos. Então o que acontecia se por acaso um sacerdote sentisse que não estava com o espírito ali para falar alguma coisa, mas o povo está lá esperando? Ele fraudava, ele fingia. Quando não havia o fenômeno, mas todo mundo estava esperando, ele fingia, porque ele não era um médium espírita. O médium espírita se prende muito à verdade. Seja o teu falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso provém do maligno, do inferior. Foi instrução de Jesus. Então eles fingiam, fraudavam. E eu assisti certa vez um filme em que num desses povos primitivos havia um sacerdote assim inteligente que queria comandar o povo. Pode até ser que ele quisesse influenciar bem o povo, mas ele achava que podia usar de certos recursos. Havia uma grande imagem do Deus deles. Como fazer aquele Deus falar? Porque ele só que ouvia e transmitia. Mas nem sempre o povo se impressionava tanto. Mas se o Deus falasse, ele encontrou um jeito. Ele fez uma tubulação por trás da imagem do Deus que conduzia até uma dependência ao lado. E lá, quando ele queria, ele falava. E o som vinha pela boca do Deus. E o povo acreditava, não é? Desculpem. Então, às vezes, eles usavam, além das faculdades mediúnicas, práticas mágicas, prestidigitação, qualquer recurso, não é? E nessa antiguidade, nós vamos encontrar Moisés. Moisés, e aí dizem que Moisés proibiu o intercâmbio com os mortos. Sim ou não? É verdade ou é mentira? É verdade, proibiu. Mas nós precisamos mostrar e aprender, não é? Olha, está na Bíblia, no Velho Testamento. Em 2 livros, Deuteronômio e depois no Levítico, que repete as instruções. Quando entrares no país que Javé, teu Deus... Javé é nosso Deus? Que Javé é esse? Jeová ou Javé era como eles chamavam ao Senhor, o Deus único. Então é o nosso Deus também, né? Quando entrares no país que Javé, teu Deus, te der... Deus vai nos dar um país para morar?
Nós já temos o Brasil, esse paizão aí. Nós estamos esperando que Deus vai nos dar um país? Não. Mas para eles era importante, por quê? Eles não tinham um país, eles eram nômades. Então esse pacto que eles fizeram com Deus, essa aliança, eles iam receber uma terra para eles morarem. Nossa! Quando entrares no país que Javé teu Deus te der, mas haveria umas condições. Deus fazia umas exigências. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou filha. Nossa! Os pais jogarem no fogo o filho ou filha para agradar o Deus. Eles tinham deuses terríveis naquela época. Havia o deus Moloch, que às vezes era representado com a barriga dele como uma fornalha. E os pais, para obterem as bênçãos desse deus, levavam seu filhinho como oferenda e jogavam na fornalha para o Deus o favorecer. Vocês vão dizer, gente bárbara, atrasada. Mas de vez em quando a gente vê no jornal que algum pessoal lá diz que os espíritos mandaram que era para sacrificar uma criança para eles ficarem bem, para eles serem felizes. Ou vocês não leram nunca? Acontece, ignorância. Pensar que é possível agradar a Deus através de sacrifícios, sacrificando as criaturas de Deus, não é? Então, se eles iam querer ganhar um país de Deus, eles não deveriam jamais sacrificar, fazer sacrifícios humanos. Não haverá também quem se entregue à adivinhação, aos augúrios, às feitiçarias e à magia. Não era para fazer nada destas coisas. Eu acho que os espíritas não fazem, né? Nada destas coisas. Adivinhação, bom, quando a pessoa não tem muito esclarecimento, ela pensa que através da mediunidade ela pode ficar sabendo todas as coisas. Quem sabe até a loteria, o que vai acontecer, não é? Mas nós espíritas sabemos que não é para isso o intercâmbio. Muito bem. Não haverá quem recorra aos encantamentos. Alguém aí está esperando fazer um filtro de amor? Não tem, né? Quem interrogue aos espíritos, ainda que familiares, e quem invoque os mortos. Qual é o problema? Invocar os mortos. Eu fui lá no dicionário, significa pedir ajuda, proteção. Tem algum problema com isso? Minha Santa Bárbara, valei-me. Ai, que trovão, que coisa horrível. Não é? Meu Santo Antônio, me arruma um casamento. Não está invocando proteção e amparo? Até os católicos fazem isso. Acho que os evangélicos também estão sempre pedindo proteção do Espírito Santo, não é? Porque todo homem que... eu não completei, vamos completar. O que não seria permitido é evocar. Porque evocar é diferente de invocar. Evocar é chamar de algum lugar, nominalmente, fazer que se apareçam ali, se manifestem. É isso que não deve ser feito. Bom, nós quando nos reunimos, nós espíritas, nós não evocamos um espírito em particular. Nós nos colocamos à disposição do que Deus permitir. Seja feita entre nós a vontade do Senhor, não é? Nós pedimos proteção, nós invocamos a proteção dos bons espíritos, mas não chamamos que eles têm que vir aqui, certo? Mas Kardec fazia assim. Kardec fazia também, tinham fechado o intercâmbio, ele era um pioneiro. Como é que ele iria saber como é que era para poder contar para os outros? Ele tinha que ter a experiência, ele pedia permissão aos espíritos superiores para chamar determinado espírito, para conversar com ele, para saber, informar-se dos porquês e paraquês, não é? Agora, ele fazia isso com muito respeito e também
ele não usava deste recurso para todo e qualquer espírito, porque ele sabia que os espíritos no lado de lá da vida, às vezes podem, às vezes não podem comparecer, às vezes devem, às vezes não devem comparecer. Eles têm ocupações ou estão em estados especiais que não devemos interromper só porque nós queremos. Então Kardec não fazia isso, ele pedia permissão aos amigos espirituais, que sabiam se era possível e conveniente que viesse um determinado espírito contar o que estava acontecendo, em consequência ao que vivera na Terra. Bom, porque todo homem que pratica essas coisas é abominável para Javé. E é por causa destas abominações que Javé, teu Deus, vai expulsar estas nações da tua presença. Eles acreditavam assim, né? Eles estavam recebendo instruções. Era um tempo muito antigo, essas instruções visavam a que eles deixassem certos costumes no intercâmbio mediúnico, não é? É uma proibição que tem um determinado objetivo. Mas, digamos assim, Moisés proibiu, então é possível. A comunicação com os mortos é possível, porque se não fosse possível, não precisava proibir. Uma coisa que não é possível, não é possível. É chover no molhado querer proibir. Eu digo para o meu filhinho, para uma criança: filhinho, não voe. Ele pode voar? Não pode. Agora eu digo: filhinho, não fica pulando assim que você vai cair e quebrar a perna. Aí isso eu posso. Não é? Então, se proibiu, se Moisés proibiu, conclusão, o intercâmbio é possível. Por isso precisou proibir. Mas por que será que Moisés proibiu? Há tempos bíblicos, Moisés era um grande médium e legislador hebreu. Foi ele que comandou a saída do seu povo do Egito, onde eles se sentiam muito dominados, quase como escravos. E como estava naquela época o intercâmbio mediúnico? Como é que eles faziam? Sabe, os gentios, os estrangeiros, que não tinham a revelação do Deus único e tudo mais, estavam convivendo com os israelitas. E sim, os israelitas são como o nosso povo. Veja na periferia, eles aprendem com quem está por perto. E as religiões proliferam. E eles entram em contato. Assim o povo israelita estava entrando em contato com os estrangeiros, com os gentios. E aprendendo práticas que não eram boas no intercâmbio mediúnico. Então eles usavam para adivinhações, interesses materiais egoístas mesquinhos, misturavam com práticas mágicas e até sacrifícios humanos. Por isso veio aquela proibição. Para tudo, não está bom. O grande legislador percebeu que precisava parar. Às vezes, quando numa casa espírita, nós começamos com problemas na comunicação, o grupo desentende, a infiltração má. O que a gente faz? Para tudo. Voltamos a estudar, a orar com fervor, procuramos aprofundar no sentimento do bem, procuramos fazer o bem possível e depois de 2 meses, assim a gente volta a experimentar. Vamos ver como está o nosso clima espiritual agora. Foi o que Moisés pensou, vamos parar tudo. Está tudo errado, assim não. Então ele proibiu para os israelitas o exercício da mediunidade. Mas será que com isso Moisés estava condenando a própria mediunidade? Não. Imagine. A eletricidade pode dar choque, não pode? Para quem não souber lidar com ela. Mas por causa disso nós não vamos usar a eletricidade, nós vamos aprender a trabalhar com ela. A eletricidade é uma força maravilhosa. Então a mediunidade também é muito útil, muito necessária. O que Moisés queria era
evitar os abusos, os desvios. Só isso. Agora, particularmente, ele era médium. Ele deixou de se comunicar com o plano espiritual? Para ele podia, né? Os outros é que não. Não é interessante isso? Sim, mas não vamos criticar Moisés, não. É porque ele era um grande líder e ele viu que realmente que estava muito perturbada a prática mediúnica. Então, ele fez parar, mas ele buscava o amparo divino, a instrução espiritual. Ele era um profeta. Não quer dizer que ele adivinhava o futuro. Ele era aquele que fala por. Naquele tempo não havia a palavra médium. Então a palavra que existia para dizer aquele que é o intermediário, o que fala em nome de Deus, do plano espiritual, chamava-se profeta. Certo? Então ele era um profeta. E ele usava a mediunidade para receber as instruções que os bons espíritos deviam dar em nome de Deus. E Moisés desejava que todo o povo também fizesse o intercâmbio. Eu estou falando isso? Não, a gente vê isso num livro da Bíblia, Números, capítulo 11, versículos 26 a 29. Eu vou apresentar um resuminho que eu fiz, porque a passagem é muito longa, não é? Moisés pedira ajuda a Deus para atender ao povo que estava muito numeroso. Os israelitas atendiam ao preceito: crescei e multiplicai-vos. Por isso mesmo que já tinham causado problema lá no Egito, né? Tinham crescido e multiplicado muito. Então, Moisés pediu a Deus: como é que eu vou atender esse povo todo? Porque Moisés, ele era tudo para aquele povo. Ele era o poder legislativo, executivo, ele era judiciário e ele era o poder religioso. Ele era tudo. Tudo que o pessoal precisava, vamos decidir, Moisés. O que é que diz o alto? E era muito problema e muita gente. Ele então apresentou o problema ao Senhor, né? Eu preciso de ajuda. E ele recebeu a promessa de que o Senhor iria derramar o seu espírito sobre 70 anciãos do povo. Espírito é líquido? Está falando que vai derramar o espírito? É uma expressão, né? Conforme a época. Ainda hoje a gente diz assim: Senhor, derrama sobre nós as tuas bênçãos. Não é? Então o Senhor iria enviar o seu espírito sobre 70 anciãos do povo, pessoas responsáveis, não é? Para ajudar Moisés a receber as manifestações. E na hora aprazada, isto aconteceu. Na tenda em que era feita a concentração e oração por Moisés. Naquela tenda em especial é que ele ia, se concentrava e falava com o Altíssimo. Mas naquele momento, daqueles 70 anciãos, 2, Eldade e Medade, não vieram. Alguma coisa os reteve lá no campo, talvez algum serviço de agricultura. Mas lá mesmo, quando foi na hora, começaram a profetizar, falar mediunizados. Ficaram mediunizados mesmo lá. Mas não estava proibido? Então, houve alguém para contar para Moisés, porque estava proibido. E Josué, quem será esse Josué? Josué era como um ministro militar de Moisés. Ele que conquistou Jericó. Ele era o que fazia parte dos combates, não é? Então Josué queria que Moisés mandasse impedir aquela manifestação, porque estava proibido, era contra a lei. Mas, embora ocorrendo fora da tenda, a manifestação era verdadeira e necessária. Então Moisés retrucou assim: por que hás de ser tão ciumento ao meu respeito? Por que você está tão preocupado comigo, não é? Prouver a Deus que todo o povo fosse feito de profetas e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Aí Moisés, querendo que o povo todo fosse médium e que o Senhor enviasse através deles os seus bons espíritos, não é?
Ainda hoje nós não pensamos assim? Ah, se muita gente fosse médium bem educado, bem instruído, não é? E os Espíritos do Senhor viessem e falassem a maior quantidade de pessoas, ajudassem, esclarecessem, não seria bom? O apóstolo Paulo, ele vai dizer numa carta que quando não há profecia, o povo fica dissoluto. Quer dizer, quando não há comunicação do alto, quando não há esse intercâmbio, o povo fica dissoluto. Sim, porque não tem nada de espiritual. Ele só pensa na vida material. Dizem que a gente continua vivendo. Eu nunca vi ninguém voltar. Porque não cultiva a parte de intercâmbio. Se não há profecia, o povo fica dissoluto. Só vê coisa material, só pensa na matéria. O apóstolo Paulo está com a razão. Bem, então nós vamos para Jesus. E o que Jesus disse da mediunidade? Ele proibiu? Não. Vocês têm certeza? Sempre que eu, quando era mais jovem, quando comecei, que se falava da proibição, da comunicação, eu ficava querendo provar por A mais B. Só mais tarde é que eu descobri que no Novo Testamento, na parte que fala de Jesus, não há nenhuma menção a tal de proibição do intercâmbio. Não existe mais. Não se fala mais. Também 1.300 anos depois, o povo acho que já teria se concentrado, já teria se disciplinado, não é? Foi 1.300 anos depois. Então a humanidade já havia evoluído, poderia voltar a utilizar com acerto a mediunidade. Então pode procurar no Novo Testamento que não há nenhuma passagem, nenhuma palavrinha se referindo à proibição do intercâmbio. Jesus então afirmou o intercâmbio, ensinou o intercâmbio aos seus discípulos e exemplificou a prática mediúnica. Influência dos espíritos bons e maus sobre as pessoas. Lembram aquele episódio quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus o cumprimenta: que feliz tu és, Simão Barjonas, porque não foi sangue nem carne que tu revelou. Quer dizer, não foi ninguém deste mundo, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer que Pedro foi intermediário de uma manifestação, de uma informação espiritual, não é? Mas depois, Pedro, que amava muito Jesus, não gostou, ficou preocupado quando Jesus começou a dizer que ele iria ser aprisionado, sacrificado. Pedro amava tanto Jesus, chamou Jesus de lado e disse: Senhor, que nada disso te aconteça. Sabe o que Jesus respondeu? Afasta-te de mim, Satanás, porque não sabes das coisas de Deus, mas somente das dos homens. Tadinho do Pedro. Agora há pouco ele era bem-aventurado, feliz. Agora ele é um Satanás. Porque nesse momento ele baixou a sintonia. Ele está egoisticamente preocupado com Jesus, mas ele não vê o objetivo do porquê do sacrifício de Jesus, o que resultaria daquilo. Ele não sabe estas coisas. Então ele sintonizou com um adversário do bem que deseja demover Jesus da sua tarefa, mas Jesus não cede. Afasta-te de mim, Satanás, quer dizer adversário, adversário do bem. E Pedro estava funcionando como um adversário. Quer dizer que o mesmo médium, conforme sintonizar, pode estar falando do mais alto ou pode estar falando do plano inferior, não é? Tem outras passagens, expulsão de espírito imundo. Por quê? Não toma banho? O que vocês acham do espírito imundo? É impureza espiritual, não é? É inferioridade, né? Exemplo de intercâmbio com a lei. Jesus
certa ocasião, tomou alguns dos seus discípulos, levou-os a um monte e lá ele se pôs em oração, ficou resplendente e apareceram Moisés e Elias. Moisés viveu 1.300 anos antes, Elias viveu quase 1.000 anos antes. E estavam conversando com Jesus, 2 mortos. Jesus está conversando com 2 mortos. Só que Jesus diria que Deus não é Deus de mortos, porque para ele todos vivem. É espírito, mas não é morto. Vive para sempre, não é? Mas Jesus deu esse exemplo. Aí o pessoal fala, mas Moisés, Elias, Jesus também conversou com uns espíritos que quando Jesus perguntou, como é teu nome? Ele respondeu, Legião, porque somos muitos os que atuamos sobre esse homem. Então quer dizer que Jesus conversou também com os espíritos inferiores. Bom, depois Jesus também, está lá escrito, conferiu-lhes o poder para os seus discípulos. O que significa isso, conferir o poder para eles? Estimulou e orientou as faculdades mediúnicas nos discípulos. Ele estimulou, sim. E ensinou, orientou. E depois mandou trabalharem com suas mediunidades. Curai os doentes, purificai os leprosos. E eles não eram médicos. Não eram médicos, mas eram médiums. E os espíritos do bem, através deles, poderiam curar as pessoas, não é? Ressuscitai os mortos. E isto aqui, muito tempo, eu não entendia. Eu falava, nossa, somos cristãos, vivemos neste mundo. Jesus fala para a gente ressuscitar os mortos, mas nenhum morto ressuscita. A gente lê lá no Evangelho, mas nunca viu o morto ressuscitar, não é? Então, que coisa esquisita. Agora é que a gente entende. Ressuscitar significa fazer surgir de novo. Não é para ressuscitar a carne que foi para o túmulo. É para trazer o espírito de volta. Fazer eles aparecerem, se manifestarem. O médium não serve para isso? É através do médium que os espíritos se comunicam, não é? Expulsai os demônios. É porque fazemos aquela ação esclarecedora, né, sobre os obsessores. Jesus também anunciou um batismo de Espírito Santo. Vocês já tiveram a aula sobre batismo. Vocês já sabem que significa mergulho. E batismo do Espírito Santo é mergulho em espiritualidade superior, nos bons espíritos. Muito bem. E isso aconteceu. Jesus prometeu para eles e eles receberam. No dia de Pentecostes, os discípulos mediunizados falaram em outros idiomas e houve aqueles fenômenos de som e de luz, não é? Fenômenos de efeitos físicos. E nessa ocasião, Pedro esclareceu ao povo, porque o povo todo afluiu para ver aquilo, né? Pedro esclareceu que se estava cumprindo uma profecia de Joel. O que esse profeta teria anunciado em nome de Deus? Nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonhos. São todas formas de comunicação. A psicofonia, falar, profetizar, mas ter visão ou em sonhos, comunicações especiais, por sonhos, transcendendo o corpo, não é? Então, havia essa profecia, que nos tempos futuros haveria uma liberação da mediunidade. Muito fenômeno mediúnico. E Pedro, então, falou que estava acontecendo isso ali. E Pedro ainda afirmou que aquela promessa abrangeria a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Até hoje é assim. Se Deus chama, se está dentro da natureza da pessoa, da vida, do projeto de reencarnação da pessoa, a mediunidade se manifesta. Os espíritos acionam. Então, quando Deus chama, acontecem as comunicações. Esse quando Deus chama é simbólico, não é? É para uma expressão.
Concluímos, Moisés proibiu, mas Jesus liberou. Nós somos seguidores de Moisés ou de Jesus? De Jesus. Deixa Moisés proibir, não é? Não temos nada com a proibição dele. Alguns séculos depois, não respeitando a liberação da mediunidade que Jesus fizera, grupos religiosos, querendo domínio no campo religioso, tentaram proibir de novo o intercâmbio mediúnico. O que é que eles pretextavam? É obra do demônio. E eles perseguiram os que praticavam a mediunidade. Acusavam de bruxos ou feiticeiros. Quanta gente morreu. Quantos médiuns perderam a vida. Não podia. Nada de manifestação espiritual. Mas o progresso intelectual já libertou o povo da ignorância, Deus já derramou do seu espírito sobre toda a carne, a sensibilidade espiritual já se desenvolveu na espécie humana, a mediunidade generalizou, então é impossível conter a manifestação dos espíritos por toda parte. Surgiu então o Espiritismo, que utiliza a mediunidade, mas também não concorda com o seu mau uso. Esclarece a finalidade superior que ela tem. Nós já sabemos a finalidade da mediunidade: para comprovação da imortalidade, para aprendizado, para socorro mútuo. Não é? Ensina técnicas para segurança e proveito espiritual na sua prática. Nós aprendemos a empregar a mediunidade com segurança e um proveito espiritual. Kardec fez isso especialmente em O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um tratado sobre mediunidade, o que fazer, o que não fazer, como faz, como são os espíritos. Né? Então Kardec ajudou muito, mas também Kardec abordou o assunto da proibição de evocar os mortos. Vocês sabem em que livro? Céu e Inferno. Quando a gente pensa que a gente que está falando, Kardec já falou. É impressionante como aquele homem, em só 14 anos, tomou conhecimento dos fenômenos, pesquisou, coletou as informações, experimentou em tudo, a ponto de falar de todas as coisas importantes, não é? Na Revista Espírita de outubro de 1863 também tem. Ele falou sobre a proibição, explicando tudo isso que a gente acabou de explicar. Hoje a gente fala porque ele já falou. A gente aprendeu, não é? Então o Espiritismo faz da mediunidade um instrumento valioso de espiritualização. E podemos lembrar Martins Peralva. Ele diz assim: sem a força disciplinadora da doutrina dos espíritos, sem a orientação cristã do Espiritismo, seriam os fenômenos, sem dúvida, apenas um turbilhão de energias avassalantes, sem rumo, nem objetivo definido, sem finalidade educativa. A mediunidade, sem a disciplina do Espiritismo, sem a orientação cristã que o Espiritismo dá, seria isso mesmo. Fenômenos, manifestações, tumultos, mas ninguém sabendo o que, como, para quê. Né? Seria uma confusão, um caos. Uns espíritos dizendo uma coisa, outros espíritos dizendo outra. E a gente sem saber definir quando o espírito é do bem ou quando não é. Como é que o médium deve se comportar? Quando ele dá passividade ou não? As diferenças fluídicas que os espíritos produzem. Não se saberia nada. Sem espiritismo. E eu posso contar que certa vez em Mococa, um companheiro contou para nós que na cidade havia um grupo carismático da Igreja Católica, mas que estava tentando as comunicações. Eles se reuniam lá e se atreviam ao intercâmbio, mas sem nenhum conhecimento. E aconteceu que certa noite um espírito veio e não ia embora. Eles tentaram de tudo, mas o espírito não ia. Aí
com muito a contragosto, eles foram bater na porta do espírita, pedindo socorro, que fosse ajudá-los, porque o espírito não ia embora. O que é que se faz agora? Não é? Então o espírita foi com eles, orientou, disciplinou o grupo, fez a elevação de pensamento e com autoridade moral, acompanhamento espiritual à altura, né? O espírito naturalmente cedeu e foi encaminhado. Então nós vemos que às vezes as pessoas não têm preparo para o trabalho com a espiritualidade, porque não conhecem doutrina espírita. Eles também não precisariam ter muita autoridade moral para, sem preparo, entrarem no campo e obterem algum êxito, não é? Agora, eu acho que dá tempo ainda. Eu queria contar para vocês que nós estamos falando dessa proibição lá na Idade Média, mas é a proibição que ainda hoje parece existir. Só os santos da igreja têm permissão para intermediar os mortos, ver, ouvir e contar. E quantos fenômenos produzidos pelos santos, não é? Tem um livrinho espírita do Clóvis Ramos, A Mediunidade dos Santos. E ele vai contando o que faziam os santos, explicando como é que se chama esse fenômeno em espiritismo. Evidência, audição, transporte, isto, aquilo, outro. Ele vai explicando. Mas outras pessoas, eles acham que não podem intermediar os mortos. E se ocorrerem manifestações? É o demônio. É a mesma proibição lá da Idade Média que ainda vige. Bom, para o povo, porque em verdade muita coisa está mudando na Igreja Católica. Vamos lá ver? Há uns livros sem data, antigos. Tem o Manuscrito do Purgatório. Foi traduzido por Monsenhor Ascânio Brandão, é da Edições Paulinas. São mensagens mediúnicas, transmitidas através da irmã Maria do Imaculado Coração. Essa irmã servia de médium. Então um espírito falou para ela: não tenhas medo, sou a irmã MG. Era uma religiosa falecida com 36 anos no dia 22 de fevereiro de 1871. Esse manuscrito do Purgatório, além desse livro, existe o Museu das Almas do Purgatório no Vaticano. E a gente ficou sabendo porque um espírita que já desencarnou, professor Henrique Rodrigues, ele era parapsicólogo e era um homem experiente, ele viajou pelo mundo e ele teve acesso e ele conseguiu filmar algumas coisas que havia lá nesse Museu das Almas do Purgatório. E lá se via então, por exemplo, que um espírito apareceu e colocou a sua mão como se fosse em brasa, efeito físico, não é? E queimou uma batina que estava lá. Aquele espírito estava em sofrimento, eram religiosos, mas que não estavam bem ainda. Certamente haveria religiosos maravilhosos que estavam felizes no plano espiritual, mas existiam aqueles também que não estavam perfeitos e sofriam. E lá estão as comunicações deles, são almas do purgatório, porque embora religiosos, eles se encontravam no purgatório em sofrimento. Bem, um outro livro também sem data, é antigo, Luz aos Vivos pela Experiência dos Mortos. É do Monsenhor Parafox, bispo de Osma, na Espanha. É uma coleção de aparições. Mística Divina, é um livro do Cônego Ribet. No segundo tomo, no capítulo 7, está escrito assim: Estas espécies de aparições não são raras e não faltam na vida dos santos. Há fatos documentados e muito bem provados com o testemunho de teólogos. Quer dizer que eles sabem que os espíritos se comunicam. 1983, Papa João Paulo II. Num sermão na Basílica de São Pedro, lá em Roma, em 2 de novembro desse ano, 1983, dia de finados. Sabe o que ele falou para uma multidão de mais de 20 mil peregrinos? A comunicação com os mortos não deve ser interrompida, pois na realidade a vida não está limitada pelos horizontes deste mundo. Papa João Paulo II.
O mesmo Papa que falou também que inferno e céu não são lugares geográficos, como nós dizemos no Espiritismo, são estados de alma, não é? Bem, 1985, O Além Existe, é um livro de Lino Sardos Albertini, é um advogado, membro da Junta Diocesana de Ação Católica lá de Trieste, na Itália. Esse livro alcançou enorme sucesso em várias edições. O que é esse livro? São mensagens mediúnicas do filho desse homem que foi assassinado por assaltantes. A médium que recebeu essas mensagens é de formação católica, avessa à notoriedade, e ela não cobrou nada. O pai que fez esse livro também não cobrou nada. E os direitos autorais? Ele destinou para uma fundação para colaborar na missão de André, o filho morto, estudando com rigor lógico e científico, documentando e divulgando todos os fatos que possam constituir provas ou sérios indícios da sobrevivência da alma. É muito importante saber se a gente sobrevive ou não. Então ele fez uma fundação. Os testemunhos dos efeitos espirituais e religiosos desse livro, O Além Existe, trouxe grande conforto nas dores ou desgraças, reforçou a fé, antes frágil e superficial, transformou ateus convictos e declarados em crentes em Deus e praticantes. É isso, se o povo não tem profecia, ele fica dissoluto. Se vier a profecia, a comunicação, o pessoal se firma na fé, não é? 1991, Padre François Charles Antoine Brun, Os Mortos Nos Falam. Existe esse livro, foi traduzido para o português e lançado pela Edicel, 1991. Esse padre, muito conceituado, possui muitos títulos acadêmicos, escreveu esse livro e, em certo ponto, ele afirma: a Igreja prega a eternidade, é verdade, mas não aceita que se possa vivê-la ou entrar em comunicação com ela. Eu mostro que não foi sempre assim. E mostra mesmo, sabe por quê? Entre os primitivos cristãos havia comunicações. Nós já vemos no apóstolo Paulo, nós vemos em João Evangelista, principalmente João Evangelista, quando ele diz: amados, não acreditem em todos os espíritos, experimentem se os espíritos são de Deus. Olha o ensino para a prática mediúnica. Por que ele fala isso se não havia comunicação? Claro que havia. Eles empregavam a comunicação, né? Por isso é que o padre François Charles Antoine Brun está falando. Eu mostro que não foi sempre assim. No cristianismo primitivo estava a comunicação, né? 1996, Padre Gino Concetti, competente teólogo do Vaticano, numa entrevista ao Observatório Romano, que é o órgão oficial da Igreja, ele admite ser possível dialogar com os desencarnados. Revela novos conceitos católicos em relação às mensagens ditadas pelos espíritos depois da morte carnal. Ele diz que o catecismo moderno da Igreja ensina que Deus permite àqueles que vivem na dimensão ultraterrestre, nós espíritas dizemos no além, do outro lado da vida, na espiritualidade. Ele usou a expressão na dimensão ultraterrestre. Deus permite a eles enviarem mensagens para nos guiar em determinados momentos da vida. Só que eu vi, por exemplo, uma informação que dizia assim, que num caso em que a pessoa morreu e o testamento ninguém sabia onde estava, ou então o testamento estava sendo contestado, o espírito podia vir para falar o que ele queria, quer dizer, para coisas materiais. Eles estão admitindo, mas isso que eles falam para nos guiar em determinados momentos da vida, infelizmente nem sempre é por coisa espiritual. E no movimento espírita também a gente tem que estar vigilante para que não seja para coisas materiais, imediatistas, egoístas, não é? Após as novas descobertas no domínio da psicologia sobre o paranormal, agora nós
nós temos a comprovação da telepatia, da possibilidade de agir sobre as coisas, e não dá mais para esconder, né? Então, a igreja decidiu não mais proibir as experiências do diálogo com os trespassados. Em vez de falar desencarnados, eles falam trespassados. Desde que elas sejam feitas com finalidades religiosas e científicas e com muita seriedade. Mas eles já não proíbem, a igreja já não proíbe. Só que não chegou para o nosso povão católico, né? O povão católico ainda não soube dessas coisas. Ele explica que as mensagens ocorrem através de clarividentes e médiums. Ele acha que pessoas normais podem ter essas percepções ocasionais, não é o que nós dizemos? Todos nós, de algum momento, somos médium, mas precisam dos sensitivos para interpretar, e se forem padres, melhor. Não são através das palavras e dos sons. Mas ele acha que, por exemplo, sonhos, impulsos espirituais, que se podem transformar em visões e em conceitos. Ele também acha que só se deve encetar diálogo com os trespassados nas situações de grande necessidade. Não se deve brincar com as almas, nem evocá-las por motivos fúteis. E ter grande discernimento a respeito dos sinais do mais além. É preciso interpretar direito. O que sinal é esse, o que significa, né? Ano 2000, na cidade de Bolonha, o cardeal Giacomo Biffi proibiu os fiéis de falar com os mortos. Não, ele não era contra, mas é que o pessoal estava demais. Era muito comum. Ele achou que estava exagerado, não é? Então, ele resolveu proibir, pôr um pouco de ordem na coisa. Existe um programa de TV transmitido pela RAI, Radioaudizione Italiana, diretamente de Milão para vários outros países. Esse programa se chama Il Filo di Arianna, é o fio de Ariadne. Aquela história de Teseu no labirinto, que a Ariadne dá um fio para ele não se perder no labirinto. Então deram esse nome. E esse programa abordou fenômenos espíritas, está abordando sempre, com mensagens psicografadas, psicofônicas, obtidas em centros espíritas. Houve demonstração ao vivo de algumas manifestações mediúnicas, psicografia. Então o programa tem grande audiência. Muitos ouvintes depositaram confiança nas comunicações dos espíritos. Mais de uma dezena de grupos espíritas italianos estavam representados como Movimento da Esperança. E começaram a formar grupos familiares. Um dos entrevistados, Federico Pasquale Magni, respeitado pesquisador da fenomenologia mediúnica na Itália, vai concluir a nossa aula. O que nos separa dos nossos defuntos é pura e simplesmente uma ligeira barreira vibratória. Tá certo? Tá certíssimo. Eles continuam vivos em outras dimensões e continuam nos amando. E por nos amar, desejam ardentemente comunicar-se conosco. Não é o que o Kardec fala no começo do livro dos médiuns? Se eles existem e não morreram, eles deixaram de nos amar? Não. E se nos amam, não querem se comunicar conosco? Claro que querem. É o que o padre está falando. Acho que eles estão estudando o livro dos médiuns. E eles nos falam da felicidade, da luz, das bem-aventuranças e nos induzem à fé, à esperança e a suportarmos as cruzes mais pesadas. Quantas mães que antes choravam e hoje se sentem felizes. Deus permite estas comunicações como prova do seu amor. Eles nos falam, nós os ouvimos. Tudo isso é maravilhoso. Está mudando, né? Ainda não repercutiu totalmente na coletividade católica, mas a cúpula, não é? Está começando a abertura. Muito bem.